Aos 11 anos descobri um mundo que mudou a minha vida. Oi, eu sou Lara e desde cedo eu me interessei em aprender sobre espiritualidade e magia. Cabala judaica, espiritismo, magia natural, viagem astral, sigilos, reiki, radiestesia, cartomancia, terapia de cristais, magia do caldo e jurema sagrada. Eu vou contar como cada uma dessas coisas se encaixou na minha vivência mística ao longo dos últimos 16 anos. Aos 11 anos de idade eu ganhei do meu pai o primeiro livro de Cabalá e foi quando tudo começou. Comecei a estudar com os livros do cabalista Ian Meckler. Foi onde iniciei minhas práticas, principalmente de visualização, através dos sigilos dos 72 nomes de Deus. Cada noite, antes de dormir, fazendo as visualizações por 72 dias seguidos, completando um ciclo inteiro. De tempos em tempos eu fazia esse ciclo e aos poucos passei a notar diferenças sutis, mais profundas na minha vida. Meu estado mental ficava mais focado, minha imaginação mais vívida, as sincronicidades passaram a acontecer com mais frequência. Percebi ali o grande poder que as nossas mentes e intenções possuem para poder moldar a nossa realidade. E em 2011 comecei a estudar magia natural, com 14 anos. Conhecendo sobre as propriedades mágicas das plantas e fazendo uso de algumas para feitiços simples ali de dia a dia. Mas foi só aos 16 anos que decidi me aprofundar mais nos estudos ocultos. Foi quando conheci sobre o espiritismo, os ensinamentos espíritas sobre a vida após a morte e a possibilidade de explorar outros planos através da projeção astral. Nesse período eu também aprendi sobre o universalismo espiritual e principalmente sobre a viagem astral com Wagner Borges e Saulo Calderon. Aqui nesse período foi onde eu passei a me dedicar mais aos estudos e às práticas. Na viagem astral passei a me projetar propositalmente para ser útil, praticando com a finalidade de auxílio espiritual junto com meus mentores. Nessa época, meus mentores, meus guias espirituais começaram a trabalhar comigo no plano astral, me ensinando desde princípios mágicos, como princípios morais, e também fazendo principalmente o trabalho de auxílio e resgate de desencarnados que estão em situação de precisar de ajuda em regiões mais densas, como o umbral, por exemplo. Nessa época eu já vi os meus guias quando estava no astral, mas eles eram espectros de luz, sem uma forma física exatamente. Guarda bem essa informação que vai ser importante lá na frente. Então eram só luz. E eram alguns. Eu podia ouvir vozes diferentes e conseguia compreender também as diferentes personalidades. Como eram alguns, cada um tinha o seu jeito de trabalhar e seu jeito de me ensinar também. Os materiais do Wagner Borges e do Saulo Calderon foram essenciais para eu me desenvolver na viagem astral. Inclusive, recomendo muito os dois para quem tem interesse nesse assunto. Os dois têm canal no YouTube e cursos gratuitos também. O Saulo tem mais de 30 anos de projeção astral e o Wagner é um projetor astral há mais de 45 anos já. E ele tem um conhecimento e uma experiência assim sensacionais, que é muito esclarecedor para quem está começando. Ele tem diversos livros e materiais sobre, e o Wagner usa uma linguagem muito fácil de se entender. Então eu recomendo para quem quer começar ou quem até já pratica e quer se aprimorar na viagem astral. Em 2014, com 17 anos, eu passei a estudar sobre sigilos com material do Christos Meyer. Estudei reiki, radiestesia como método de divinação e gemoterapia, que é a terapia com pedras e cristais. Eu estudei por um período e depois comecei a colocar em prática. E foi um momento assim onde as coisas começaram a se complementar. Uma coisa complementava a outra e de tudo que eu já tinha aprendido até esse momento. Juntou essas práticas todas com a viagem astral e chegou num ponto onde mesmo eu estando acordado, os espíritos me procuravam por ajuda. Eles encontravam uma forma de acessar e por clarividência eu vi várias vezes esses espíritos que vinham até mim me procurando. Chegou num ponto que me incomodava. Era constante. Tinha uma frequência assim muito alta. Era vendo espírito constantemente. E eu precisava de uma proteção e nem sabia disso. E eu passei por um momento de dificuldade onde eu precisei dar uma pausa. Nesse momento eu não tinha uma rotina como a que eu tenho hoje, com o protocolo de proteção e segurança que eu faço hoje semanalmente. Naquela época eu não sabia disso, não sabia que dava para fazer algo do tipo, então basicamente eu fazia as coisas sem ter uma proteção mágica e espiritual para isso, que é muito importante. Se naquela época eu tivesse esse conhecimento e essa prática da limpeza e proteção principalmente, talvez eu não tivesse passado por isso. Por isso que o estudo é importante.
aprender é importante para saber se proteger, se cuidar e ter uma prática saudável, ter uma vida magística saudável. Então, anos mais tarde, aos 21 anos, retornei aos estudos ocultos pela astrologia. Estudei sistemas de interpretação do mapa astral e como que isso podia ser útil na nossa vida, mas não a astrologia como forma de previsão do futuro, mas a astrologia como uma forma de se conhecer com o estudo dos mapas astrais, como forma de entender quais são os meus pontos fracos e me fortalecer, e entender quais são os pontos fortes e me apegar a eles. Em 2022 foi quando eu comecei a jogar o baralho do Seu Zé e foi quando eu finalmente conheci o que veio para mudar minha vida, a magia do caos, com os livros do Peter Carroll e em seguida com os materiais da Lua Valentia. Então, nesse período eu comecei a jogar com o baralho da malandragem. Nessa época eu ainda não fazia ideia da surpresa que eu ia ter em breve, de descobrir que eu tenho um malandro como um dos meus principais guias. Comecei a jogar e foi muito interessante como simplesmente fluía. Eu já consegui ouvir mentalmente o direcionamento de alguém me ensinando, me orientando, me trazendo mais detalhes nas leituras e jogo até hoje. Apesar de atualmente eu também jogar com outros baralhos, o baralho de Seu Zé é meu preferido. E em 2023 eu conheci uma casa de Jurema Sagrada aqui em Campina Grande, o Ilê Xelgun Nirê, que eu me conectei muito desde a primeira vez que fui lá. Foi uma sensação de realmente assim de tô em casa, meu lugar é aqui. Fiquei frequentando como visitante por alguns meses até me afiliar de fato. E na Jurema eu tenho conhecido e aprendido muitas coisas que completam várias lacunas, várias brechas que tinham nessa minha vivência espiritual, principalmente o aspecto da ancestralidade. E enquanto eu tenho frequentado a Jurema, também tenho estudado Umbanda. Mas note que Jurema e Umbanda são vertentes diferentes uma da outra. Tem sim alguns aspectos que são semelhantes, como por exemplo a base do trabalho ser pela mediunidade através da incorporação, mas são religiões diferentes. E lembra que eu falei que eu já trabalhava com os meus guias espirituais, meus mentores, através das viagens astrais desde 2013? Pois é, foi a partir daqui, quando comecei a frequentar uma casa de Jurema, que os meus guias passaram a se apresentar no astral com forma física, roupagens e nomes. Já não era mais só os espectros de luz em um formato. Ou seja, só 11 anos depois é que eu passei a ver eles e ter contato com eles, se apresentando agora com a forma física. E hoje, além de continuar trabalhando com os meus guias no astral, com uma frequência bem interessante até, pelo menos a cada 2 dias, lá na casa de Jurema, onde eu frequento, também tenho desenvolvido a mediunidade de incorporação, recebendo eles em terra para um tipo de aprendizado que complementa muito do que eles têm me passado esses anos todos lá no astral. Passou a existir um laço mais estreito, uma conexão com eles, sem dúvida, muito, muito melhor do que eu já vinha tendo. Coisa que se eu não tivesse frequentando a casa e não tivesse dentro dessa egrégora, talvez eu não teria os meus guias tão próximos e tão presentes na minha vida da forma que é hoje. Além de tudo isso, agora em 2023, também fui iniciada na magia do caos, no Corre da Espécula, que é o sistema de magia do caos que eu sou adepta. É o sistema mais completo hoje, o sistema que mais tem materiais de estudo escritos pela Lua Valentia. E se você quer conhecer a magia, eu recomendo que conheça o sistema especular. Ele tem uma base muito sólida para quem é iniciante, quer praticar a magia de maneira segura e, melhor ainda, que quer seguir um passo a passo. Tem toda uma estrutura completa para abraçar não só iniciante, mas também quem já está na jornada e quer subir na sua trajetória, melhorar sua magia, melhorar sua capacidade de criação e manifestação de intentos e se melhorar como magista. E foi através da magia do caos que eu consegui conectar tudo isso que eu aprendi ao longo desses anos e pude formar a minha própria vivência. A magia do caos nada mais é do que agregar várias crenças e práticas para criar a sua própria combinação, adaptada às suas necessidades. Então, o que é uma combinação de práticas que faz todo sentido para mim, para você pode simplesmente não ser. Magia do caos é a liberdade de fazer a sua própria prática. E para isso requer que você tenha conhecimento de tradições diferentes. Conhecer, estudar e principalmente praticar é muito importante na magia do caos. Então,
todos os dias eu tenho práticas mágicas para executar. Sim, todos os dias. O treinamento que eu passei durante um ano inteiro até chegar na minha iniciação na magia do caos me trouxe esse comprometimento e essa frequência hoje de todos os dias ter práticas de magias para eu fazer. Então, todo dia eu tenho compromissos e deveres na magia para realizar. Todos esses professores que eu tenho, como a Lua Valência, o Saulo, o Wagner Borges, o Sandro de Oyá, Alexandre Comino, o Adérito Simões e minha amada Mãe de Santo, Mãe Socorro de Ogum, da minha casa Ogum Onirê, eu vou deixar marcados aqui no primeiro comentário para que você possa conhecê-los e aprender com eles. É muito importante ter fontes seguras. É muito importante saber escolher os seus mentores aqui na Terra, mentores encarnados. Não é qualquer um na internet que vai trazer o conhecimento adequado, o conhecimento de uma fonte segura. Por isso você precisa avaliar muito bem com quem você escolhe para aprender. E todos esses que eu citei têm uma trajetória sensacional que eu confio demais em recomendar para você. Estude, aprenda, vá atrás e mais uma vez saiba escolher bem. Agora, aos meus 27 anos, eu posso dizer que eu tenho dedicado os últimos 16 anos da minha vida ao estudo e prática do ocultismo e da magia. E há 11 anos eu trabalho em parceria com os meus guias espirituais, recebendo os ensinamentos e assistência deles. Então, eu não comecei mês passado. Você que só ouviu falar de mim mês passado. E ainda que o caminho seja longo, eu sinto que eu me encontrei e abracei esse caminho de verdade na minha vida. E essa é uma jornada que tá só começando e você tá convidado a acompanhar essa minha vivência mística.